Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o efeito colateral da pandemia em algumas áreas que as pessoas não estão falando, né? E eu quero jogar essa batata quente para vocês também, para refletirem. E eu gostaria que no final, se você concorda ou não concorda, deixe o seu comentário, deixe o seu like ou dislike, compartilhe, se inscreva. Eu ficarei muito, mas muito agradecida mesmo pela sua ajuda em fazer o canal crescer. Então vamos lá. Durante a pandemia em 2020, né, o início dela, 4 áreas foram violentamente atingidas e ninguém falou nada, né? Ou se falou muito baixo, ou falou muito pouco, né? Ou não se envolveu porque achava que a questão era só política. A primeira delas que foi atingida foi um efeito colateral, né? Jogado violentamente. Para mim foi um experimento neste caso que é o das igrejas. Foram experimentar até onde podem entrar, o Estado pode entrar nas igrejas. E entrou. O Estado é laico, mas entrou profundamente nas igrejas. Nós temos liberdade religiosa pela Constituição, liberdade de culto pela Constituição, liberdade de expressão pela Constituição, mas ela nos foi tirada. O Estado entrou dentro das igrejas cristãs, lacrou portas, constrangeu líderes evangélicos e cristãos, padres, né? As outras religiões ficaram em silêncio. Eu fiquei impressionada. Eu já fiquei indignada dos pastores, em sua maioria, terem se calado e simplesmente assumido isso. Né? Eu compartilhei muita coisa no Twitter. Na época que tivesse o canal, eu tinha brigado feio. Mas os pastores ficaram em silêncio. Os líderes religiosos, homens e mulheres chamados por Deus para apacentar o seu próprio povo, calou-se e fecharam as portas. Muita gente morreu por depressão, por falta de cuidado. As pessoas que frequentam as igrejas, elas não vivem da igreja, né? Se reúnem para adorar a Deus. Nós, os cristãos, somos assim, e eu acredito que cada religião tenha essa premissa de suas reuniões. Mas ninguém falou nada, né? Eu não vi ninguém dos muçulmanos abrirem a boca porque suas mesquitas fecharam. Eu não vi nenhum judeu abrir a boca porque as sinagogas fecharam. Eu não vi nenhum líder de religiões africanas, afrodescendentes, eu não sei bem. Candomblé, umbanda, quimbanda. Eu estou falando de religião, tá? No geral. Mas nós, os cristãos, eu falo porque eu sou cristã. Mas ninguém falou nada. Isto vai ser cobrado. Cristãos desta nação, pastores, homens e mulheres chamados por Deus para conquistar almas. Isto não vai ficar barato. Vocês sabem disso e não se escondam por causa de um vírus. Deus conhece o coração de vocês. Muita gente morreu por falta de estarem com os irmãos. Muita gente morreu. Muita gente precisava ter um lugar para ir, para se reunir e adorar. Vocês se calaram. A nossa liberdade religiosa, ela foi simplesmente anulada por prefeitos e governadores.
E se você é líder de qualquer outra religião, saiba disso. O seu silêncio não vai ficar. Ele ecoou tão alto que o barulho chegou aonde devia. Não pense que é só os cristãos. Nosso erro como cristão foi ter deixado as coisas chegarem aonde chegou. Nós sabemos, vai haver, sim, vai haver muito barulho por causa disso. Missionários deixaram de ser sustentados. Pessoas que dependiam do salário que as ofertas e dízimos pagam nas igrejas, aqueles que vivem integralmente da igreja, do evangelho, da pregação do evangelho, deixaram de receber. Vidas deixaram de encontrar-se com Jesus. Vidas deixaram de serem libertas de drogas, de vícios os mais terríveis. Casais se separaram, depressão levou muita gente. Então a igreja se calou, os líderes evangélicos se calaram. Um efeito colateral tenebroso que alguém vai responder diante de Deus por isso. A segunda coisa que teve efeito colateral, né, e eu segui isso muito de perto, foi o Conselho Federal de Medicina e os conselhos estaduais de medicina. O silêncio deles. Durante quase um ano, eles não se manifestaram, ficaram calados. Eu falo aqui por Curitiba, né? Quantas pessoas eu ouvi que foram atendidas, tiveram receitas de tratamento preventivo, precoce, para o vírus, mas que os médicos pediam que não falassem nada, porque eles eram proibidos de receitar esse tratamento. E Conselho Federal calado, Conselho Estadual calado, simplesmente achando que era política. Vidas foram embora pelo silêncio dos conselhos federal e regional de medicina. Se silenciaram, só foram começar a pronunciar depois do grande, terrível e tenebroso desrespeito com a doutora Anice. Só depois disso eles começaram, porque uma grande mulher extraordinária, magnífica, médica, honrada, foi desrespeitada por um grupo de pessoas que nada entendem de medicina, né? E ficaram calados sobre os outros que não tinham tantos títulos, tanta proeminência, sofreram e continuam sofrendo em alguns lugares. O Conselho Nacional, Conselho Federal de Medicina vai ter que rever os seus passos a partir de agora, porque abriram precedentes. Vocês abriram precedentes. Médicos, vocês abriram precedentes. Vão usar isso contra vocês mais tarde. Terceira coisa que que foi efeito colateral foi a OAB, a Ordem, né, Nacional, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB ficou em silêncio. Gente, a OAB poderia ter mudado tudo isso e mais alguma coisa se a sua presidência não fosse militante. A Ordem dos Advogados do Brasil foi criada para defender. E uma de suas funções é defender a Constituição brasileira. A OAB se calou. A OAB se calou. Direitos foram violentamente massacrados. A OAB ficou calada. Advogados não tiveram seus direitos respeitados. Advogados desta nação, se vocês estão me ouvindo, se tem algum advogado me ouvindo, passe adiante e diga a eles: vai haver uma cobrança desta negligência.
Isso não vai ficar barato. Abriu-se um precedente. Vocês vão sentir as consequências disso lá na frente, de um jeito ou de outro. E este ano é ano de eleição para as mesas diretoras da OAB nacional, da federal e as regionais. Quantos estão envolvidos? Vocês estão em silêncio? Acordem, a OAB está devendo, e devendo muito à população brasileira. Este é um efeito colateral extremamente sofrível. O último efeito colateral que eu vi foi o do Ministério Público do Brasil, Ministério Público dos Estados. Ficaram quietos, né? Houve uma militância, eu sigo pelo Twitter, calado. Quantos arrobas eu mandei para o Ministério Público Federal de coisas que eram denunciadas? Silêncio absoluto, não via nada. Só agiam quando era do interesse do Ministério Público. Até que alguém postou dizendo que o Ministério Público tinha um viés político e eles só iriam intervir se fosse de acordo com eles. Bom, se é verdade o que a pessoa disse ou não, eu posso dizer o seguinte: no que se refere às coisas que eu postei, não obtive resposta. A nação brasileira sofreu pelo silêncio do Ministério Público. Aos homens e mulheres que fazem parte do Ministério Público, seja federal ou estadual, vocês compartilharam, compactuaram com o sofrimento de milhares de brasileiros inocentes. Num fogo cruzado que nós não tínhamos como escolher o que fazer, como fazer, o porquê fazer. Vocês podiam ter aberto a boca em nosso lugar e vocês não fizeram. Assim como os advogados também não fizeram. Assim como os líderes religiosos se calaram. Assim como o Conselho Federal de Medicina. O efeito colateral sobre essas 4 áreas, nós vamos ver a repercussão. E vai ter retorno. E vai ter retorno, porque muita gente mal intencionada descobriu como atingir estas áreas. Como fechar igrejas. Como impedir as pessoas de terem os seus direitos guardados. Como rasgar a Constituição, sapatear em cima, né? Jogar um monte de coisa feia em cima, tocar fogo e eles ficarem calados. Eu quero que... Meu desejo é que todo mundo fizesse esse questionamento. Eu me revolto sobre isso, porque, gente, as pessoas só se preocuparam com o vírus. Com o vírus. Eu espero em Deus, de toda a minha alma, que de alguma forma esse vídeo possa ajudar as pessoas a começar a refletir. E você que é advogada, esse ano é um ano imprescindível para vocês. Acordem. Porque senão, assim como está acontecendo com a emissora Globo, acontecerá com a OAB. Não se deixe enganar. Por mais que a OAB seja protegida, né? Criaram milhares de coisas para que pudesse ser protegida, a voz daqueles que foram silenciados durante o ano de 2020 e 2021 e vocês ficaram calados em defendê-los, a voz destas pessoas que se perderam, ela foi ouvida. E haverá uma cobrança mais cedo ou mais tarde. Acordem e reajam enquanto se pode salvar a instituição. Porque o alicerce delas começou a ruir. Consertem isso diante da nação brasileira. Ok? Se vocês gostaram, já sabe, compartilhe, deixe o seu like ou dislike, faça a sua inscrição e até a próxima. Beijo!